Olá, tudo bem? Prontos para mais uma aventura? Nesta aula sobre ecologia, né? Lembrar de ecos, logia, estudo da nossa casa, né? Terminei a aula anterior chamando a atenção de vocês que é um planeta e é uma casa, não tem lado de fora, tá? Não jogue o seu lixo no vizinho, não jogue o seu lixo para fora de casa ou para fora do seu carro, ou na rua quando você estiver caminhando, porque volta. É uma única casa e volta, tá? Além de causar graves e grandes problemas. Então vamos lá. Aula de hoje, vamos falar sobre efeito estufa, né? Muitas vezes, muitas pessoas confundem alguns termos como efeito estufa, mudança climática e aquecimento global. São três conceitos bem diferentes e eu vou falar sobre esses três conceitos para vocês, tá? Efeito estufa é uma condição específica do planeta Terra que, graças a esse fenômeno, nós conseguimos ter vida no planeta, né? Então imaginem que nós temos o planeta, aquela bola meio ovoide, e em volta de todo o planeta, circundando todo o planeta, nós temos a nossa atmosfera, né? Em suas diferentes camadas. Esta condição de gases, que é a chamada de atmosfera, ela retém água, ela retém calor, ela retém energia e permite com que haja vida aqui no planeta. Se não houvesse esse efeito estufa, essa estufa, né? Então lembra que quando está muito frio a gente liga uma estufa na parede para esquentar o ambiente de onde a gente está, né? Ou também, para aqueles que já ouviram falar, nós temos as estufas onde se produzem plantas, então são locais bem fechados, com controle de temperatura, controle de ar, onde tem então um clima, um microclima fácil, facilitado para que as plantas se desenvolvam, né? Tá? Então essa condição de estufa, algo que está mantendo as condições ideais de clima, temperatura, água, concentrações de gases, né? Para que indivíduos se desenvolvam, que é nosso caso, né? Nós precisamos desse efeito estufa para manter a temperatura média planetária em torno de 15 graus. Se não fosse o efeito estufa, se não fosse a atmosfera, a Terra não teria condições de vida, porque seríamos ou teríamos temperaturas inferiores a 30 graus, né? Se é inferiores a 30 graus negativos, ou seja, seria muito frio, todo o calor que chegasse vindo do Sol até a Terra, todo o calor seria perdido, né? Tá? Então é como a gente colocar dentro da nossa casa aquela estufa, ligar um fogo, ligar uma lareira, deixar aquele calor todo gerar, aquele fogo todo gerar calor, mas mantermos as janelas da nossa casa totalmente abertas. Então todo aquele calor vai se dissipar, vai sair de dentro da nossa casa e a casa não vai ficar alimentada, não vai ficar aquecida. Então o que a gente faz? A gente coloca um calor, a gente coloca uma fonte de calor, a gente fecha as janelas, deixa só um pouquinho de ar para que possa haver troca de ar, de gases, né? Tá? E aí assim então a casa fica aquecida. E é exatamente isso que acontece na atmosfera, esse efeito estufa. Nós temos uma cobertura sobre o planeta
com pequenos poros para a passagem da energia de fora para dentro e também saída de calor de dentro para fora, né? Ok? E isso é muito importante, essa saída, esses poros, essas distâncias entre as moléculas de gases, para que então possa sair calor, porque se ficar muito calor, se ficar todo o calor aqui dentro da atmosfera, dentro da superfície da Terra, nós também teremos graves problemas, porque essa temperatura vai subir de 15 para 16, para 17, para 20, e aí nós vamos sofrer muito. Tá? Não digo que todos morrerão, mas uma grande maioria das pessoas morrerão porque não terão condições de sobreviver a temperaturas tão elevadas. Eu não estou falando só do ser humano, eu estou falando das plantas que produzem alimento, das plantas que produzem ar, que produzem, que purificam os gases da atmosfera, né? A gente já viu isso em outras aulas, que as plantas retiram CO2 da atmosfera e com energia e água produzem açúcar, que daí nós vamos nos alimentar desses açúcares, ou a planta mesmo, ou outros animais. Tá? Então essas relações são muito importantes. Então vamos lá. Retém calor na atmosfera e determina a temperatura média da biosfera, né, onde existe a vida, em torno de 15 graus Celsius. Como acontece esse fenômeno? Raios solares ou as radiações solares entram, passam, vêm, são emitidas pelo Sol, chegam na atmosfera, e como a atmosfera é formada de gases, essas moléculas de gases, elas não formam uma parede contínua, elas têm espaços entre elas, então as radiações passam entre elas e chegam até a superfície da Terra. Algumas passam, outras são refletidas por matérias particuladas ou materiais particulados, como a poluição de gases, né, ou partículas sólidas, por exemplo, poeiras que são assopradas do solo. Então, essas partículas refletem a energia solar. Outras, como os gases, absorvem essa energia, tá? Então nós temos essas três condições. Alguma parte dos raios solares é absorvida pelos gases ou por algumas moléculas de gases, vapor d'água e outras substâncias contidas na atmosfera. Outra parte é refletida e outra parte passa e chega até a superfície da Terra, tá? Penetra na superfície da Terra, né? Tá? Uma parte é retida, como eu falei, outra parte é refletida na Terra e na atmosfera, retornando ao espaço, e a outra é absorvida pelos gases. Então vamos supor que aquela quantidade que chegou até a superfície da Terra. Na superfície da Terra nós temos água, nós temos floresta, nós temos agricultura, nós temos cidade, nós temos telhado, nós temos asfalto, nós temos terras sem nada em cima, nós temos pedras, nós temos montanhas, nós temos diferentes superfícies, diferentes texturas. Cada uma delas tem um comportamento e um grau de absorção desta energia. Então, algumas absorvem e depois de um certo tempo liberam energia, as outras absorvem e mantêm, as outras não conseguem absorver e refletem. Então nós temos uma reflexão lá que acontece na atmosfera e uma outra reflexão que acontece aqui na superfície da Terra. Então nós temos esses dois tipos de reflexão, né? Nós temos a absorção da energia que é causada, acontece lá pelos gases, pelas moléculas dos gases nas atmosferas, na atmosfera, e nós temos a absorção dessa energia que acontece aqui na superfície, né? Tá? Ok? Então nós temos essas dois tipos de substâncias, né? Ou de absorção e reflexão, né? Tá certo? E uma outra parte é absorvida, mas libera, então libera energia. A parte absorvida é transformada em calor e reemitida ao meio ambiente. Então a planta
absorve aquela energia. Então eu falei que a planta precisa de CO2 mais energia, mais água, então ela precisa da energia, ela absorve a energia, processa, transforma o calor e muitas vezes libera energia também, né? Tá? As pedras, elas esquentam e depois de um certo tempo elas resfriam. O que é o resfriamento? Elas estão emitindo de volta para a atmosfera a energia que elas absorveram. As casas, os telhados, as nossas roupas, a nossa pele, né? O asfalto, isso tudo. Então a gente está liberando, retornando para a atmosfera, para o meio ambiente, todo aquele calor e energia que a gente absorveu, tá? O que acontece com isso? Então, quando a gente passa a poluir mais, a consumir mais combustíveis fósseis, a eliminar mais partículas e gases para a atmosfera, tá? Começa a haver um aumento da concentração desses gases nessa atmosfera. E aí, quando começa a haver aumento, essas partículas que antes tinham um espaço assim, começam a ter um espaço menor. E daqui a pouco elas têm um espaço muito menor. Então, com um espaço muito menor, essa energia toda tem mais dificuldade para sair da atmosfera. Então ela bate e ela retorna para a superfície da Terra. E aí então gera um ciclo de bate e volta e com isso então aumenta-se a temperatura média da superfície da Terra, como também aumenta-se a temperatura média da atmosfera. São dois tipos de temperatura, a da atmosfera e a da superfície da Terra. E isso vai fazendo com que haja um aumento, então, da média mundial da temperatura, tanto da atmosfera quanto da Terra. E algumas plantas são mais adaptadas, outras nem tanto para esta mudança de temperatura, tá? Ok? E isso, então, é o efeito estufa. Né? É esse processo de termos em volta do planeta uma camada de atmosfera que mantém a temperatura da superfície da Terra, tá? Ok? Então olha aqui um desenho, né? A radiação do Sol, né, chega até a superfície da Terra e a radiação do calor. Então a radiação do Sol, da luz, é transformada em calor e ela se irradia de volta para a atmosfera e para o espaço, né? A concentração de gases permite que haja essa passagem. Se houver mais concentração, vai ter mais dificuldade tanto para entrar quanto para sair, tá? Lembrem, um grande exemplo, quando pegamos um ônibus para ir trabalhar, para ir visitar um amigo, para passear, se esse ônibus tiver poucas pessoas dentro, nós conseguimos nos locomover dentro do ônibus tranquilamente, né? Porque tem poucos elementos, poucos componentes, poucos indivíduos presentes dentro daquele ônibus. Agora, se tiver muita gente dentro daquele ônibus, nós vamos ter dificuldade para nos locomovermos dentro do ônibus e irmos da porta de entrada até a porta da saída, tá? O gás é a mesma coisa. Se a atmosfera estiver no seu equilíbrio, nos seus compostos, nos seus componentes de forma equilibrada, a irradiação, tanto de entrada quanto de saída, vão ter facilidade para entrar e para sair. Agora, se começa a concentrar, nós começamos a emitir muito, começamos a consumir muito gasolina, muito diesel, muito petróleo, emitindo, jogamos muito lixo que gera metano, temos muitos animais que através do rumen acabam liberando metano, então um monte de gases, né? Indústrias liberando gases, carros liberando gases, ou seja, começa a haver uma quantidade muito maior de gases dentro da atmosfera, vai se tornar como um ônibus lotado. A energia não vai conseguir entrar direito e também não vai conseguir sair de forma adequada, tá? E é isso que esta figura está mostrando para vocês,
tá? Então é isso que acontece. Olha, aqui a camada atmosfera está representada por uma simples linha verde, fininha. Agora aqui ela já está mais grossa, né? Olha a diferença. Aqui era fininha, aqui era mais grossa. Além de ser mais fina e mais grossa, também tem a questão de ser mais densa, né? Então ela tem mais componente dentro dela, tá? Então isso pode acontecer um desastre causado pelo aumento da concentração dos gases na atmosfera, né? Então nós tínhamos o efeito estufa. Efeito estufa é uma palavra positiva, é um fenômeno positivo porque permitiu a vida no planeta, tá? Agora, o aumento de gases na atmosfera causa um adensamento, uma maior concentração de componentes na atmosfera. Isso vai fortalecer, evidenciar o efeito estufa, impedindo que entre energia, impedindo que saia calor, e aí nós vamos ter então um outro fenômeno que se chama de mudanças climáticas. Aquela temperatura de 15 graus vai passar a 15,1, 15,2, 15,3, e isso vai ter muitas consequências, tá? Então há uma mudança climática, né? Se essa mudança climática ela for crescente, contínua, a gente pode até dizer que vai estar aumentando ou tendo maior aquecimento global. Mas aqui no nosso planeta nós somos compostos, o nosso sistema planetário é composto por movimentos de circulação da Terra, rotação da Terra, né? E outros movimentos da Terra em torno do Sol, inclinação, né, ao Sol, que o professor de geografia de vocês explica para vocês certinho. E isso então faz com que possamos ter um resfriamento da Terra, porque essa concentração ela pode se locomover, pode se concentrar em mais uma parte do que outra parte do planeta e às vezes causar algumas mudanças nessa disposição das camadas de ar ou das ondas de ar, ondas de calor, correntes marítimas, correntes atmosféricas, tá? E então não necessariamente nós possamos ter um aquecimento global. Nós podemos ter mudanças climáticas que podem gerar um aquecimento global, né? Ou podem gerar outros problemas, tá? Ok? Esse é um tema bastante controverso, há bastante defensores do aquecimento global, como há pessoas mais céticas, mais resistentes, que dizem que há mudança climática, sim, que o homem está aumentando essa mudança climática, mas que cuidado, não necessariamente é um aquecimento global, tá? Existem ciclos naturais do planeta Terra, tanto que nós tínhamos os dinossauros e nós tivemos outros eventos no passado da nossa história, nos milhões de anos da formação do planeta Terra, que mostram os ciclos climáticos de aumento de temperatura e queda de temperatura, aumento de temperatura e queda de temperatura. O homem está influenciando no ciclo, na velocidade desse ciclo, tá? Ok? Isso pode gerar um aumento de temperatura, mas eu, particularmente, apesar de perceber o aumento da temperatura de ano para ano, na minha escala temporal da minha vida, que não é de milhões de anos, nem de centenas de anos, mas de dezenas de anos, eu posso olhar para isto aqui, eu não posso olhar para os milhões de anos. Então nós temos que ter cuidado com essas extrapolações que nós fazemos, tá? Mas leiam esse assunto, leiam bastante, busquem bastante informação que tem na internet, porque vocês vão verificar isso. Aumentou a temperatura, está havendo derretimento das calotas polares ou das massas de água pura lá em reservas nas geleiras, né? Então olha aqui,
uma geleira no Alasca chamada McCarthy Glacier, ou Glacial McCarthy, que em 1909, ou seja, mais ou menos 100 anos atrás, tinha tudo isto de gelo. Esse gelo era formado de água, né? Então, a nossa reserva de água potável, a nossa reserva de água doce. E em 2004 já não tinha mais esta reserva, tá? 2004. Só que se pegarmos as médias climáticas ao longo dos 20, 30 últimos anos, 2014, 2015, 2016, vem mostrando um aumento da temperatura média, tá? Então, existe aumento da temperatura média? Existe numa escala de tempo, né? Se extrapolarmos para os milhões de anos da Terra, nós veremos que temos ciclos climáticos de mais temperatura e menos temperatura, tá? Então prestem atenção, cuidado com as interpretações, cuidado com as afirmações que vocês forem fazer, tá? Então temos que olhar sempre para a escala temporal, a escala de tempo referência para dizermos ou afirmarmos uma evidência científica ou uma evidência natural, tá? Então olha aqui, eu vou dar um exemplo para vocês dos gases que são causadores de efeito estufa, ou aqueles gases que contribuem para o efeito estufa. Efeito estufa é positivo ou é negativo? É positivo. A concentração desses gases, o aumento da concentração desses gases na atmosfera é negativa porque está alterando o quê? A mudança climática? Não. O ciclo climático está fazendo com que haja mais mudanças climáticas. E as espécies, tanto animais quanto vegetais, precisam de um ciclo de temperatura, luz, calor, né, frio, água, dentro de uma faixa, dentro de uma, né, de um nível para que possam ter produtividade. Então, estas mudanças de ciclos climáticos, de temperaturas, fazem com que o ciclo pluviométrico ou de distribuição de águas da chuva se diferencie, mude. Então, nós temos aí comprometimentos com a produção vegetal e animal, tá? Então, vamos lá. O principal desses gases é o dióxido de carbono, depois o metano e depois o óxido nitroso. Eu vou falar desses três, tá? E depois vocês leem com calma os demais. Então, o principal deles, pela quantidade, é o CO2, ou dióxido de carbono, tá? Sua permanência na atmosfera é de 30 a 95 anos. E nós temos, então, um fator de potencial de aquecimento global para 20 anos, 50, 100 anos e 500 anos de 1. Ou seja, 1 tonelada de CO2 em 20 anos será igual a 1 tonelada de CO2 em 20 anos. 1 tonelada de CO2 em 100 anos será igual a 1 tonelada de 100 anos de dióxido de carbono em 100 anos. Já o metano, ele tem uma permanência menor, mas ele tem um potencial de aquecimento global muito maior do que o do CO2. Então, ele é muito mais maléfico, danoso do que o CO2. E o metano vem dos animais, do rumen dos animais, né? do esterco dos animais, da decomposição da matéria orgânica, do lixo, né? do lixo orgânico, que ao se decompor libera, né, metano, libera carbono e hidrogênio. Então, olha lá, vamos pegar como referência o tempo de vida de 100 anos, tá? Por quê? Porque é o tempo de 95 anos aproximado do CO2. Então, nesse tempo de 100 anos, o potencial de aquecimento global do metano é 25 vezes maior do que o do CO2. Isso quer dizer o quê? Que 1 tonelada de metano é
igual a 25 toneladas de CO2. O dano que 1 tonelada de metano causa na temperatura ambiental ou no aquecimento global é igual a 25 vezes o dano causado pelo dióxido de carbono, o CO2, tá? O óxido nitroso, né, aqui com a fórmula N2O, já permanece 114 anos, né? Tá certo? Por permanecer 114 anos, vocês percebem que não há muita diferença entre 20 anos e 100 anos. Eles estão ali por volta dos 290, né? Então vamos usar esse valor aqui de 298. Ou seja, 1 tonelada de óxido nitroso equivale a 298 toneladas de CO2, dióxido de carbono. Por isso nós falamos o seguinte, que a quantidade de óxido nitroso, metano, CFC, né, tetrafluorometano, hexafluorometano, trifluorometano, é medida em equivalentes de CO2, tá? Então vocês vão ver isso, equivalente. O que é equivalente? 1 tonelada de metano equivale a 25 toneladas de CO2, ou 1 tonelada de metano é igual a 25 toneladas equivalentes de CO2. E é assim que a gente mede, é assim que a gente calcula, tá? Então, mudanças climáticas, é o que eu falei para vocês. Então, nós temos o efeito estufa, nós temos as mudanças desse fenômeno efeito estufa, que pode causar mudanças climáticas. Tá ali, chama a atenção de vocês. Assunto polêmico, controverso. Algumas pessoas defendem, outras pessoas atacam, né? Dizem que sim, outras dizem que não, tá? Eu prefiro olhar com os olhos da dúvida, né? De fazer análises e ponderações e considerações, tá? Então, o aumento da temperatura devido ao aumento da concentração de gases do efeito estufa, já comentei aqui com vocês, do dióxido de carbono, do metano, do óxido nitroso, do NOx, que também são várias partículas de dióxido nitroso, vapor da água, então a partícula de vapor da água na atmosfera, os CFCs, os HFCs, os PFCs, o SF6, etc., medidos por sua quantidade, danos e potencial de aquecimento global e aquecimento da temperatura, tá? Então, este aumento da temperatura é devido a essa concentração, que são medidos, por isso, equivalentes, né? Tá? Como consequências, a mudanças de temperaturas atmosféricas, aumento da temperatura, já falei para vocês, num curto prazo, num médio prazo a consideração é diferente, no longo prazo a consideração também é diferente, tá? Nós, se olharmos, ou se vocês tiverem curiosidade, entrem na internet, busquem ciclos glaciais, vocês vão ver que nós tivemos no passado picos de aumento de temperatura e quedas de temperatura. Então nós temos um ciclo. O que o homem está fazendo? Com que esse ciclo fique mais próximo, mais apertado. Então essas variações começam a se tornar mais fortes, mais evidentes, né? Quando nós tínhamos no passado todo um período de longos anos para que a população, os indivíduos, a natureza, o meio ambiente pudesse se adaptar. Hoje em dia isso é muito rápido, tá? Ok? Então essa é a mudança de temperatura, é a mudança do ciclo térmico do planeta, tá? Mudança de direção das correntes de vento, né? O ar começa a se tornar mais pesado, mais carregado, mais quente, então isso afeta as direções dos ventos, as massas de ar, né? Tanto da atmosfera quanto do oceano, tá? Aumento da temperatura da superfície terrestre, isso inclui oceanos, lagos, águas,
tá? Derretimento das geleiras, que eu já mostrei para vocês. O derretimento das geleiras, além da perda da reserva de água doce necessária para a nossa vida, faz com que os oceanos aumentem o nível. Então, por isso que a gente está vendo aí grandes áreas de praia, cidades de praia, perdendo, sendo invadidas mais frequentemente pelo oceano do que há anos atrás, né? Então, alterações nas comunidades costeiras, então muda toda a dinâmica de todas as comunidades. Pessoal, quando eu falei para vocês que não há lado de fora, a gente tem que lembrar que o planeta não está morto. O planeta não é uma entidade morta, fixa. Ele é um organismo vivo, ele respira, ele se alimenta, ele bebe água, né? Essas dinâmicas todas fazem com que haja um equilíbrio. Nós estamos alterando isso, esse equilíbrio vai se movimentar para algum lugar. E talvez nessa movimentação de algum lugar nós não tenhamos mais espaço. Por isso é importante nós cuidarmos do nosso planeta em todas as esferas. Cobrarmos dos nossos políticos, nossos prefeitos, nossos governadores, atitudes corretas, coerentes, olhadas, observadas, atendendo às demandas ambientais, que são demandas para a nossa própria vida, tá? Ok? Então, gases efeito estufa, nós temos o dióxido de carbono, que é o principal gás efeito estufa, né, devido à sua quantidade, como eu já falei para vocês, mas nós temos um derivado que é o monóxido de carbono, que é um gás extremamente perigoso, um gás extremamente poluente, e que pode entrar na nossa circulação, que pode entrar na nossa cadeia de circulação e nos causar muitos danos, tá? E nos causar inclusive até a morte, tá? Isso é resultante do quê? Da queima incompleta. Quando que acontece uma queima incompleta? Quando o material não está bem seco para queimar, quando não há oxigênio suficiente, quando não há calor suficiente. Nós temos várias causas para que não haja queima completa. Quando não há queima completa, há então a emissão de CO e não CO2. Né? Então nós temos aí CO2, significa que tem mais uma molécula de oxigênio, mais um átomo de oxigênio naquela molécula. CO nós só temos um. Então por quê? Faltou oxigênio, então só se gerou CO. Esse é extremamente perigoso e nós temos que ter muito cuidado, tanto para a nossa vida quanto para a vida do meio ambiente ou da natureza, né? Tá? Pois quando inalado combina-se irreversivelmente, não volta atrás, entrou na nossa circulação, vai estar ali, certo? Vai ficar ali, se forem doses pequenas, tudo bem, mínimas assim, daquele tamanho assim. Agora, se for um pouquinho maior, pode nos causar sérios danos, tá, pessoal? Então, muito cuidado, ok? Porque se une a hemoglobina. A hemoglobina, vocês sabem, é a célula do sangue que leva oxigênio e traz CO2. Leva oxigênio, traz CO2. Então, quando já tem uma molécula de CO ali, ela não tem mais essa capacidade de levar oxigênio e trazer CO2. Então, ela não vai mais estar cumprindo a sua função, que é de circulação, oxigenação do organismo, tá? E inclusive pior, ela vai liberar o CO2 lá no órgão que está precisando de oxigênio, tá? Então reduz a capacidade de transporte do O2 e do CO2, reduz a oxigenação dos tecidos, podendo levar à morte, tá? Bloqueia a síntese da citocromoxidase, que acontece, né, uma enzima que acontece dentro das mitocôndrias e é fundamental para a geração de energia, né? Onde que se produz energia? Lá nas mitocôndrias. Quem que produz as energias? Várias ações enzimáticas. Uma delas é a citocromoxidase, que faz a síntese da ATP, adenosina trifosfato, né? E nós vamos falar isto mais para frente, mas lembrem-se que o monóxido de carbono é extremamente poluente, tá? Isso é extremamente danoso à nossa vida. Gases, óxidos de enxofre e nitrogênio. Nós temos dois gases particulares
que além de contribuir para os efeitos estufa, para as mudanças climáticas, alterações de temperaturas, né, para mais ou para menos, seja na variável que vocês elegerem como a melhor, eu recomendo vocês ficarem com a teoria mais popular de que o aumento das camadas ou do adensamento da atmosfera evidencia o efeito estufa, com isso evidencia as mudanças climáticas e com isso está aumentando a temperatura média do planeta. Tá? Nós temos também a formação de gases da chuva ácida, que são os gases óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, particularmente oriundos de óxidos de enxofre das erupções de vulcões e de alguns processos químicos que usam enxofre, e os óxidos de nitrogênio principalmente da queima dos combustíveis fósseis ou do uso de pesticidas, herbicidas, adubos químicos no solo que podem gerar então óxidos nitrosos, tá? Ok? Isso causa a chuva ácida, que é extremamente negativa para o meio ambiente. E olha aqui, nós então temos aqui usinas atômicas, né? Que podem gerar então como resíduos, né? Aqui não é que a usina atômica gere óxido de enxofre ou óxido nitroso. Não, ela não gera, tá? Ela é uma das fontes mais limpas que a gente tem em termos de emissões de partículas. Porém, ela tem um grande perigo, que é um vazamento, como aconteceu no Japão naquela época do tsunami do Japão, que causou uma série de problemas ambientais, tá? Então aqui é só para exemplificar que processos industriais podem gerar ácido sulfúrico, nitroso, e que isso pode, em contato com vegetação e com animais, causar inúmeras perdas ou até a morte dos indivíduos, tá? Ok? Por quê? Porque destrói a microfauna e a microflora, também a macro, né? Nós, por exemplo, se estivermos no meio de uma chuva ácida, nós vamos receber tanto ácido no nosso organismo que nós vamos morrer, tá? Ok? Então, são chuvas com pH 5,5, bastante ácido, ou menos ainda, né? Então, uma chuva com pH de 3, ela é extremamente ácida. Ela corrói metal, ela corrói ossos, corrói temperatura e causa muito danos. E corrói as árvores, como nós estamos vendo aqui. Ok? E a radioatividade? Agora sim, a atividade nuclear está aqui. Nós vamos falar de radioatividade, que está ligada ao átomo, né? Então, essa atividade nuclear, material nuclear, geram resíduos radioativos na atmosfera com dispersão na atmosfera pelas correntes aéreas. É isso que acontece. Então, são liberados átomos radioativos que são transportados pelas massas atmosféricas, né? Com as chuvas e o tempo, vão se depositar em corpos hídricos terrestres, sendo incorporados às plantas e subsequente aos animais. Ou seja, quando esses átomos radioativos estão na atmosfera e por alguma ação, seja climática, de chuva, inversão térmica, eles acabam se depositando na superfície do planeta, na água ou no solo, acabam poluindo a água, acabam poluindo o solo. Nós, organismos ou plantas ou animais que depois entram na nossa cadeia alimentar, quando ingerem esses átomos radiativos, eles mantêm esses átomos radiativos. Muitas vezes mantêm por quantidades pequenas, que acabam não causando danos à saúde deles ou mutações genéticas, né? E aí a gente se alimenta desses animais ou desses vegetais e acaba então consumindo uma quantidade X que, acumulada no nosso organismo, pode nos causar sérios danos, como mutações genéticas, como a morte, né? Assim como para as plantas e para os animais, tá? Então, a radioatividade, que é aquilo que eu falei, então, esta é uma fonte de energia limpa, mas ela pode gerar, além de outros problemas,
a exposição ou o grande risco a uma série de contaminações por atividades nucleares, tá? De outra forma, nós também temos, isso aqui eu já comentei, chuvas e o tempo, mutações cancerígenas, e os principais elementos radiativos com que o homem trabalha são o iodo 131, plutônio, estronço, urânio, cobalto e césio. Inclusive existe um filme chamado Césio 137, que é a história de umas crianças que no ferro velho extraíram de uma máquina de raio-x uma cápsula de césio 137 e isso causou dano e morte a várias pessoas. Se vocês tiverem curiosidade, procurem por esse filme, tá bom? Então vamos falar de inversão térmica. São condições climáticas que alteram o quadro de poluição de um local. Então nós temos umas condições específicas, mas que por algum efeito essas inversões se alteram, tá? E assim impedem que a dispersão de poluentes para as camadas mais altas da atmosfera. Ou seja, nós temos uma liberação de calor, que todo o ar quente sobe, e quando ele sobe e atinge a atmosfera, ele se dispersa pela atmosfera. O que acontece é que por uma inversão térmica, o ar que é mais frio em cima, ele acaba tendo uma inversão, então ele se torna um ar mais quente e impede que esse ar daqui de baixo suba para se dispersar, tá? Isso é chamado de inversão atmosférica. Então, em condições normais, a lâmina de ar em contato com a superfície terrestre se aquece e tende a subir, né, para as camadas mais altas, que são mais frias da atmosfera, levando os materiais particulados, tá? Nestas camadas elevadas, os materiais particulados se dispersam. Os materiais particulados são os poluentes, né? Os diversos tipos de gases e partículas sólidas, inclusive a própria poeira, tá? Fuligem, né? A gente ouve falar muito de fuligem, né? Na inversão térmica ocorre uma interposição de uma camada de ar quente entre a superfície do planeta e o ar frio das altas altitudes. Então, o que acontece aí? As camadas elevadas impedindo que os materiais particulados subam e se dispersem na atmosfera. Então, aquele ar fica parado ali sobre a superfície da Terra, mantendo-se concentrados na superfície e causando danos à saúde humana e ao meio ambiente. Então a inversão térmica é isso. Por alguma razão, aquela camada fria da atmosfera que recebe o ar quente vindo da superfície não consegue receber esse ar, porque tem entre ela e a superfície do planeta uma camada de ar quente que impede que o ar saia, impede que haja, então, a livre dispersão desse ar quente com todas as suas partículas sólidas, né? Tá bom, pessoal? Então, esse é um outro tema fantástico, nós poderíamos aqui falar horas e mais horas sobre ele, tá? Cada dia mais os vestibulares, o Enem tem colocado questões sobre as mudanças climáticas, redações, então é interessante vocês buscarem livros, buscarem outras informações, buscarem internet, conversar com amigos de vocês para entender bem esse assunto, tá? Ok? Boa sorte no estudo de vocês e eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.